Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Então, hoje vamos a começar aqui nosso estudo bíblico. Aqui está o irmão Joseph, o irmão Newton. E o tema hoje será o pecado. O que nós entendemos do pecado? O que tem o pecado a ver com nossa intimidade com Deus, nosso relacionamento com Deus? Então, eu estou curioso hoje para aprender e aprofundar-me mais sobre o pecado. Então, vamos aqui a pouco começar e vamos fazer uma pequena oração para que possamos começar com os irmãos Ralph e a irmã Tainá. Amém? Orar? Jesus amado Pai querido, venha, Pai, abençoa este momento, abre nossas mentes, abre nossos corações, Pai, para poder nos capacitar, para poder aprender mais de Ti, Pai, para não poder ser mais ignorantes e poder nos aprofundar na Tua palavra, Senhor. Abençoa o Rafa para nos poder ensinar. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Mais um dia aqui, a paz, Joseph, irmão Newton e Carlos, Tainá. Estamos aqui mais um dia para aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Hoje um tema muito importante, né? Como o Carlos falou aí, o pecado. E nós estávamos meditando, buscando entendimento sobre esse tema, né? E como é importante, né? Quando nós começamos a entender mais sobre isso, nós entendemos que é muito importante cada vez mais buscar entendimento sobre esta área, né? Que, já para adiantar, é uma área que nos afasta de Deus, né? Então, nós temos que entender o que é isso, né? O que é o pecado, né? Por que afasta de Deus? E entender o princípio dele, o propósito dele, né? E como combater o pecado, né? Então, vamos começar aí esse tema. E os irmãos que estão online aí, pode mandar um joinha, glória a Deus. Estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube, né? E tem alguém online aí já, Tainá? A paz, irmãos, Deus abençoe. Vamos ver quem está online já conosco. O irmão Manuel, a irmã Júlia, a irmã Edna. Estão chegando aí os irmãos para estar conosco neste estudo, né, sobre o pecado. Amém? Amém. E aí os irmãos podem mandar um joinha aí, você que está online, pode mandar um alô, um amém, uma pergunta, né? Se a gente não saber, aí a gente tira cara ou coroa aqui para ver quem vai responder. O Newton deu risada aqui. Falou, Newton, eu respondo então. Falei, eu respondo. Mas amém, irmãos. Vamos entrar aqui agora nesse tema. Então, nessas próximas aulas, nós vamos falar específico sobre o pecado. E hoje o tema, nós colocamos a origem do pecado, né? Vamos saber a origem do pecado, de onde que veio, como aconteceu. Quando a gente fala pecado, o que lembra, né? O que lembra na sua mente? O que traz quando você escuta a palavra pecado? Alguém quer dar uma opinião? Do que já faz lembrar quando você fala a palavra, quando você escuta a palavra pecado? Bom, o que eu posso assim entender, né? Pecado são todas as coisas que desagradam a Deus, né? Ou o contrário daquilo que Deus nos manda fazer, né? O contrário daquilo que está escrito na sua palavra. Ou também coisas que entristecem o coração de Deus, né? Não precisa exatamente falar o pecado, exatamente, Ralf? Pode falar, né? Por exemplo, algo assim, né? Imoralidade, né? Fornicação, essas coisas assim, né? Então, o que é o pecado? É tudo aquilo que fazemos contrário à vontade de Deus, ou aquilo que agrada a Deus. Quer dizer, então, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, né? Então, é bom até anotar isso, você que está com o seu caderno aí, escrever aí, tudo que é contrário à palavra de Deus, nós podemos ver que entra o pecado aí, né?
que afasta de Deus. Newton, tem um exemplo de pecado? Pode falar no microfone. Boa noite, a paz do Senhor. O exemplo aqui é não julgar o falso, o falso, né? Julgar os outros como falsidade, né? Fazer tudo que é direção de Deus, não julgar o próximo assim como a ti mesmo, não julgar. Bem, sim. Não julgar o próximo, né? Não falar mal, é isso, né? Isto. Não falar só o bem, não fazer o mal assim, como uma pessoa não é do pecado, julgar ele que está pecando. Tremendo, hein? Quer dizer, julgar o próximo, né? Sim. Você fazer fofoca contra o próximo, né? Sim. E levantar injúria, levantar Isto. questões contra o próximo. Então nós podemos colocar o quê? Isso aí, né? Falso testemunho, Sim. fofoca, né, Newton? Verdade? Isso entra como um pecado e afasta de Deus, né? Então tudo aquilo que nós podemos colocar aí que você falou, inveja, né? Tem inveja dos outros, né? Tem inveja dos outros, né? A inveja, né? A inveja do Tudo próximo. influi, o pecado influi, tudo é inveja, é falso testemunho. Falso testemunho. E infelizmente é algo que está inflamado, né? Sim. Na sociedade, essas questões, né? Você levantar injúrias, você levantar Certo. situações assim Sim. de raiva contra o próximo, né? E você vê hoje nas redes sociais, querendo ou não, tem muito isso, né? Afrontar o outro, afrontar também, né? Afrontar os outros. Afrontar o outro, né? Você querer colocar o outro à prova, né? Sim. Então tudo isso entra como aqui o pecado, né? Essa falso testemunho, inveja, Sim. né? Falar mal do próximo, né, Newton? Certo. Isso nos leva o quê? A fugir da vontade de Deus, Verdade. né? É tudo ao contrário, Sim. porque o Senhor assim ele que falou bem, ele abraçou. Eu me lembro agora Jesus caminhando ali e viu Zaqueu ali pendurado na árvore. Ali Jesus poderia falar toda a vida de Zaqueu, né? Tudo aquilo que Jesus leu dentro dele, falar em meio à multidão ali. Mas que Jesus diz: desce daí porque hoje eu vou ter na tua casa. E nos diz que Jesus esteve o dia inteiro ali na casa de Zaqueu e eles são renovados. Ninguém sabe o que foi falado, né? Verdade. Mas saiu renovado. Quer dizer, não foi exposto o problema de Zaqueu ali, né? Foi algo no individual, olho no olho, e foi resolvido, né? Sim. Fechou a porta ali, agora é só nós. E saiu renovado, né? Diz que Zaqueu saiu renovado. Porque é como é a vontade de Deus, né? Jesus fez ali. Tremendo, Newton, esse exemplo aí. Amém. Boa, Newton. E, Carlos, você tem um exemplo aí de pecado para nos falar aqui, compartilhar e também nos ajudar aqui nesse estudo? Amém. Eu acho que o pecado em geral, né, tem muitas coisas que podemos falar do pecado, muitas coisas podemos adicionar, mas o mais importante são as consequências, né, do pecado. Tudo isso que nos afasta, como você falou, o contrário do que Deus quer, da vontade de Deus, porque tudo nos traz o contrário. E é isso, né? Nos afasta de Deus. E é isso. Tem muitos exemplos, né, que juntando faz o afastar de Deus, né, a consequência, né? E a consequência é o afastamento de Deus, né? Então, por isso, irmãos, olha como o pecado faz, né? O pecado, ele traz consequências e o afastamento da presença de Deus, né? Então, aqui nós temos, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, o pecado. Newton falou que inveja, né? E o pecado, eu posso dar um exemplo também, algo forte aqui. Você vê aqui na palavra matar, né? Matar o próximo é um pecado, né? E
Sabia que tirar a própria vida também é um pecado? Pessoa que tira a própria vida também entra um pecado aí que afasta de Deus. Às vezes, pessoas acham que através de tirar a própria vida vai resolver o problema dela, achando que não dá mais, e ela acaba que ficando cega nesse momento. Mas quando ela tira a vida, ela está pecando, né? Ela tirando a própria vida. O único que pode tirar a nossa vida é Deus, né? Que nos deu. Então é algo forte aí. Você vê muitas situações, muita notícia de pessoas se suicidando porque acha que é uma resposta para aquele sofrimento dela, mas acaba que é algo que não vai agradar a Deus, né? Porque entra um pecado aí e um pecado que não tem perdão, né? Um pecado que não tem perdão, que é o tirar a própria vida e blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Dois pecados aí fortes que não tem perdão, a Bíblia nos diz, né? Forte, né? Quando a gente começa a estudar essas partes aqui, a gente vê essas coisas meio, vamos dizer assim, nossa, que impacto, né? Mas é importante nós entendermos essas questões assim que Deus fala abertamente, firmes, né? Agora, tá na próxima. Então, vícios também, né? Eu acho que entra, Vícios. né? Droga, bebida, vícios em jogos, redes sociais, né? Principalmente agora, nesse tempo de pandemia. Quantas pessoas, né? Passam horas e horas e horas nas redes sociais, não reserva nem sequer meia hora para estudar a palavra de Deus, sobre Deus, né? Verdade. Ô, Ralf, é interessante, né? A Tainá tocou um assunto bem interessante, né? Porque a Bíblia diz que a idolatria é um pecado. É ou não é? É. E muitas vezes pensamos que a idolatria é adorar uma imagem ou adorar uma escultura, né? Pensamos que idolatria é isso. Só que se vamos analisar bem, uma pessoa idólatra ou idolatra alguém, ou idolatria é tudo aquilo que você dá mais atenção do que a Deus, ou tudo aquilo que te afasta da atenção a Deus. Por exemplo, não precisa ser exatamente uma imagem. Se o celular está me atraindo mais do que buscar a Deus, automaticamente eu me torno um idólatra, né? Idólatra ao celular. Pode ser qualquer coisa que me afasta de Deus, eu me torno um idólatra àquela coisa em si. Então, o que a Tainá falou é bem interessante também, quanto a isso, de vícios, exatamente. Forte, né? Algo que você vê que não consegue ficar sem, né? Aquilo. E acaba entrando a parte da idolatria, né? Forte. Né? Pegando o gancho também, né? Eu penso assim, como o irmão falou, né? A gente está comentando, quanto mais tempo nós passamos, né? Enfim, pessoas passam em redes sociais, mais vamos distanciando de Deus, né? Então, acho que é até bom, né? Estamos juntos, né, em concordância, refletindo sobre isso, que realmente, quanto mais fazemos coisas que não agradam a Deus, né? O nosso direcionamento vai se afastando de Deus. Então, que você reflita nessa noite. Amém? Vamos entrar num tema bem interessante, que é a origem do pecado, né? Que a gente está começando agora. E a pergunta é: será que a origem do pecado é de Deus? Sendo que Ele fez todas as coisas e é o Criador de todas as coisas. Vou repetir de novo. Será que a origem do pecado é de Deus? É algo que a gente pensa assim, né? Porque Deus criou todas as coisas, né? Deus criou tudo. E aí, será que Deus criou, permitiu o pecado? Foi Deus a origem do pecado, né? Então, nós vamos ver isso, né? Será que foi Deus a origem do pecado? Ele que foi o criador de todas as coisas? Vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Pedro, capítulo 1, versículo 16.
Amém? Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Eu acho que já fala tudo, né? Deus é santo, né? E acredito que existem pessoas que pensam, de onde vem o pecado? Qual a origem? Né? Começam a se fazer perguntas, sendo que Deus é o criador de todas as coisas, e começam a falar que Deus é o criador, né, do pecado, mas não, né? Aqui a gente está vendo que Ele é santo, né? E mais para frente nós vamos entender ainda mais o porquê, a origem do pecado. Alguém quer falar alguma coisa? Carlos? Eu vejo assim, algo interessante, né? A Tainá leu aqui, nesse versículo, assim. Porque sede santos, porque eu sou santo. Então, se Deus é santo, o que nos faz refletir sobre a palavra santidade, ser santo, né? É puro, é algo fazer o bem, né? Separado, né? Ser santo é separado daquilo que é o mal, né? E nos exemplos que cada um aqui deu, né? Nós demos aqui, o pecado entra inveja, fofoca, né? Falso testemunho, falar mal do próximo, né? Querer, né, julgar o próximo, né? E isso não entra na parte de santidade, né? Então, quando você vê o Senhor falando, porque eu sou santo, então não condiz Deus e pecado, né? É verdade. Para a gente entender melhor, vamos ler também 1 João, capítulo 1, versículo 5. Primeira João, versículo 1, capítulo 5. Primeira João, versículo 1. Capítulo 1, versículo 5. Achou, Carlos? Lê para a gente, por favor. Pode. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Forte esse versículo, né? Então, Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Então, a origem do pecado não é de Deus. Bem, sim. Olha o 7 que diz no versículo 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão. Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, né? Nos limpa, tira todo o pecado. Quando estamos na luz, aí temos comunhão. Agora, o pecado não traz a comunhão. O pecado é o contrário, né? Como o José falou, faz o afastamento, né? De Deus. Então, não entra aqui na origem de Deus, né? O pecado. Porque Deus é luz, né? Então, Deus é luz. Vamos ler Tiago, capítulo 1, agora fala certo. Versículo 13. Enquanto isso, eu vou dar boa noite para os irmãos que estão aqui conosco. A nossa irmã Maria de Lourdes, a nossa irmã Maria Nunes, o irmão Leandro, o pastor Elton Luiz. Cabulou de novo, pastor. 2 faltas seguidas. Vai ficar de banco, hein? Que a paz esteja com todos. Se você tiver alguma dúvida, quiser compartilhar conosco um versículo, sinta à vontade. Estamos aqui de olho e estamos juntos. Amém? Acharam? Isso. Irmã Nilton, dê pra gente, por favor. Amém, amém. Capítulo 1, Um, versículo 3. 13.
Está escrito aqui no Senhor. Sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. É o versículo 13. Então, sabe, aqui, Capítulo 1, 3, aqui, ó. Aqui, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Isso, Tiago 1, 13. Tiago 1, capítulo 1, versículo 13. Aqui está diferente, 13, está assim. 13, tá falando? Versículo 13. 13? Então, falei errado. Desculpa aí. Está desculpado. Ninguém sendo tentado, diga de Deus, sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Amém. Deus não tenta, né? Às vezes a gente acha que cometemos pecados, situações, porque Deus está tentando a gente, mas não. Né? Aqui nós temos que entender que não é Deus que tenta a gente. Né? São tentações que vêm do inimigo para tentar fazer que a gente caia nessas tentações. Mas aqui diz, né? Deus não tenta. Né? Sendo tentado, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Né? Quer falar alguma coisa? Amém. É verdade, né? Deus não tenta, né? O diabo tenta, mas Deus prova. É interessante que Deus não tenta, mas Ele prova muitas das vezes, né? Ele coloca provações em nossas vidas para revelar aquilo que está em nosso coração. Por exemplo, eu posso ver o Ralph, vamos supor um exemplo, né? O Ralph aparentemente é uma pessoa tão amável, não tão doce, não forte não, né, Ralph? Mas tão, né, assim, bem carismático e tal. E muitas das vezes podemos ver apenas aquela aparência, né, de Ralph sendo uma pessoa boa, uma pessoa amável. Mas até que você não seja provado por Deus, eu não posso saber se realmente aquilo que você está demonstrando é a tua verdadeira, teu verdadeiro caráter, né? Uma pessoa pode ser, irmão, parecer uma pessoa boa, mas até que a pessoa seja provado, é onde vai sair a luz, quem realmente ele é. Vou dar um exemplo que aconteceu um dia, né? Rápido, um jovem foi numa igreja, né? Tentar se congregar numa igreja. Quando esse jovem chegou, irmão, todo mundo falou: nossa, que jovem da hora, que jovem maneiro, ele bem tranquilo, ele fala com todo mundo, né? Só que o pastor daquela igreja falou assim: peraí, é muito cedo ainda para falar isso. E ele chamou dois jovens e falou assim: vem aqui, né? Escondido daquele jovem. Falou assim: ó, vai e mente e fala que ele, não mente não, mas vai e fala que ele roubou tal coisa, para você ver se realmente ele é aquilo que ele mostra. E chegaram, né? Chamaram aquele jovem e falaram assim: você pegou minha bolsa, você pegou o que estava na minha bolsa. E o jovem falou assim: eu não fui, não foi você. E o jovem falou: eu não fui. De tanto insistir, irmão, o jovem ficou bravo naquele momento e começou a xingar e começou a falar um monte de coisas. E o pastor falou assim: ei, calma, eu somente fiz isso para provar quem realmente você em si era. Então, Deus, irmãos, Ele não tenta, como a Tainá falou, e como a Bíblia fala, Deus não tenta, mas muitas das vezes Deus, Ele prova nossos corações, prova nossas vidas para revelar o que está em nossos corações. E em 1 Coríntios, capítulo 10, se não me engano, no versículo 13, diz que em cada prova, ou em cada tentação, Deus sempre vai dar uma porta de escape, junto com cada prova da nossa vida. Então, se você está passando por um momento de prova, Deus sempre vai colocar uma porta de escape, uma porta de saída para cada prova que nós atravessamos na vida. Sim. E faz lembrar também aquela passagem de Jesus, né? Você vê, Jesus, todo mundo sabia e sabe, quando nós lemos a palavra, nós testificando o caráter de Jesus, né? Sabemos como Jesus é, realmente verdadeiro, honesto, né? Mas você vê no momento contrário, no momento ali da passagem dele, tudo aquilo que ele é.
ele fez algo, não sei se vocês lembram do momento que ele vai ali na sinagoga, se não me engano, e começa, no momento de ira, aqueles mercadores, ele começou a derrubar todas as barracas ali. Todas as pessoas poderiam olhar para ele assim e falar: ó quem ele é. Ele é assim, ó, se rebelou, né? Mas não, Jesus, o caráter dele, quem conhecia mesmo verdadeiramente era Deus. Não é aquele momento que ia definir ele. É um momento que ele irou, mas não pecou. É diferente. É diferente. Ele tá, a pessoa tem uma ira, se aborrece, porque na aula passada nós vemos, né, que a alma se aborrece, se entristece, né, mas não peca. Não é igual pecar, vamos dizer assim, né? Então ali naquele momento era um momento de ira, que não era a personalidade dele, mas que aconteceu. Ele viu algo ali que ele não viu correto e fez, né, aquela azorra toda lá. E muitos poderiam olhar para ele, né, e dizer: olha aí, ó, pecou, mas não. Ele, momento de ira, né? E aí, mas quem vai discernir isso é o próprio Deus, né, no coração dele, sabe quem ele é, né? Por isso que é muito importante, né? Continuando, né, o irmão falou sobre que Deus, né, ele traz a aprovação, e eu vejo que tem dois lados, né? O tentar, que é do inimigo, que realmente ele tenta e consegue, e essa aprovação é que a gente sabe que vamos ser provados, mas Deus está conosco, porque às vezes, né, quem está no mundo, o inimigo tenta e sabe que vai conseguir, porque ele está dando brecha. Mas quando Deus nos prova, não é porque ele está tentando mostrar que vamos cair, provar que Deus quer ver o nosso caráter, nosso interior. Sim, Ele quer ver. Mas Deus nos prova porque Ele sabe, né, o caminho que nós estamos seguindo. Porque se Ele não conhecesse a nós, Deus não ia nos provar, né? Então, tem a provação no nosso caráter, que a gente sabe que Deus vai nos provar, vai vir tribulações, mas a gente tem que estar firme. E tem a tentação do inimigo, que ele vai tentar, né, as pessoas que estão no mundo, vai tentar e vai conseguir, porque elas estão no mundo. Mas nós temos que ser provados, sim, mas em Deus, né, não deixar cair, e é isso. Às vezes você vê assim, o crente fala: eita prova, tô passando pela prova, né? Tô no deserto. Mas é difícil você falar: não, tô sendo tentado por Deus, né? Porque, que nem a Tainá leu aqui, Deus não tenta, né? E quem tenta é o diabo com os pecados, né? Colocando aquelas situações para a pessoa cair e pecar, né? Ser tentado para ir em direção ao pecado, né? E as provações também é que a gente tenha certeza, né? Que todas as provações, tribulações que a gente passa, a gente não entende no começo, mas no fim a gente entende que Deus tem um propósito para a nossa vida, por esse momento que a gente está passando, né? Verdade. E aí entra o que o Carlos falou lá de as consequências, né? As consequências quando nós somos tentados pelo diabo, né? Pelas coisas, né? Que nos atrai para o pecado, né? Consequência que é o afastamento aí de Deus. Bom, a próxima parte agora, nós vemos então que a Tainá nos trouxe aqui, que a origem então não foi de Deus o pecado. Que às vezes nós falamos, Deus é o Criador de todas as coisas, mas não foi pela palavra de Deus aqui que nós lemos. Nós entendemos agora, fazemos uma interpretação da palavra de Deus, de que Deus não é a origem do pecado. Então vamos seguir adiante. Quem será então a origem do pecado? Será que foi o homem? Será que foi o homem a origem do pecado? Fala a verdade. Toda vez que você escuta pecado, já vai em mente lá no Adão, né, e Eva, né? No fruto proibido. Antigamente eu achava que era maçã. Uma vez não sei onde que eu falei, que o homem comeu a maçã lá proibido. Aí não sei quem me corrigiu. Falou, não, mas não foi a maçã. É falar do fruto proibido, né? Como é que fala? A palavra da ciência, do bem da ciência, né? E não é especificamente a maçã, né? Mas vamos entender aqui, será que foi o homem a origem
do pecado? Quem acha que foi o homem? Ninguém? Vocês já sabem a resposta, vocês? Ó, irmãos, os irmãos aqui já sabem a resposta já, não quer falar pra gente. Ó, quando nós vemos lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, a palavra fala que Deus criou o homem à sua imagem. Ele fez a criação do homem ali, a sua imagem, formou a sua imagem e semelhança, né? E em Gênesis capítulo 1, versículo 31, nos diz que Deus falou que eis que era bom a criação que foi o homem, né? O homem criado foi bom, algo bom assim. Nós vemos aqui a interpretação da criação do homem, né? Em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, lá vai dizer assim, que Deus fez o homem reto. Ele fez o homem reto, justo, né? O homem perfeito na criação. Deixa eu ler aqui. Então, vamos ler agora aqui Gênesis capítulo 3. Se vocês puderem abrir, por favor. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Vou ler até o 7 aqui. Entender, será que a origem do pecado foi o homem? Diz assim, ó. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. É aqui uma ordem que Deus deu para não comer desse fruto. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O que está acontecendo aqui? Tentação, né? A serpente aqui tentando. E aqui, para quem não sabe, a serpente aqui está representando o próprio diabo, né? Versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então os dois ali foram tentados e comeram, desobedeceram ali a ordem de Deus, né? E o versículo 7 diz: então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Cozeram folhas, colocaram folhas de figueira, né? Eles não tinham roupas aqui, então eles colocaram roupas para esconder o corpo, e fizeram para si aventais. Então aqui nós vemos um pecado sendo cometido aqui, né? Lá no princípio. E aí nós vemos o princípio da criação do homem foi quem, né? Que nós vemos na última aula: Adão e Eva, né? Foram os primeiros ali da geração. E aí quando nós vemos essa passagem aqui, logo vem em mente o quê? O pecado, a origem do pecado foi o homem, será? Não, né? Por isso que nós temos que sempre adentrar. Por isso nós estamos estudando, porque quando nós começamos a estudar, aí
o Senhor nos revela realmente cada momento, assim, né? Cada momento o Senhor nos revela. Então, já para falar para os irmãos, né, que ainda que quando você escuta a palavra pecado, já vem em mente esse momento, né, no Jardim do Éden, o fruto proibido, não é a origem do pecado, não é a origem. Então, onde foi a origem? Quem foi a origem? João, capítulo 8, versículo 44, queria ler com os irmãos, para nós entendermos qual é a origem do pecado. Não foram Adão e nem Eva. João capítulo 8. Isso aqui eu acho que é muito importante os irmãos anotarem também. João capítulo 8, versículo 44. Diz assim, aqui é Jesus falando, tá? É Jesus dizendo, diz assim, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. É o que o Newton falou aqui sobre o pecado, né? Mentira, que fala falta da verdade, né? Profere mentiras, fala do que é próprio e não busca a vontade de Deus. Aí falando aqui do diabo. Então, quando nós lemos esse versículo, nós temos que ver e prestar atenção nisso aqui, Vamos ler de novo. Vós tendes por pai ao diabo e que quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Então, desde o começo, já fala aqui do pecado do diabo. Como aconteceu isso? Nós vamos entender mais para frente como surgiu o diabo, como aconteceu, né? 1 João, lá na frente, lá, esse versículo também eu preciso ler com os irmãos. Então nós já vemos aqui Jesus nos falando que desde o princípio o diabo já viu com mentiras, né? Falso testemunho. 1 João, vamos ver o que diz 1 João, capítulo 3, versículo 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, mais um versículo aqui nos falando que desde o princípio. Então, o diabo, ele é antes ali da criação ali no Éden ali do homem, né, que foi Adão e Eva. Diz que a serpente apareceu ali e já existia o diabo, já existia o mal. Aí fala, quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Então, se ele peca desde o princípio, ele é antes de Adão e Eva, então ele que já pecou antes. Então, o princípio de todo o pecado, nos está falando aqui a palavra de Deus, que é o diabo. Aí na parte B fala, para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então Jesus veio desfazer tudo aquilo que o diabo tinha feito, né?
colocando prisões no homem, que era o pecado. Então, nós já estamos tendo um esclarecimento aqui de onde é a origem. A origem. Vamos entender agora que o diabo, por que o diabo fala desde o princípio aqui Jesus? Porque o diabo, desde o princípio, já existia, antes da criação. Ezequiel capítulo 28. Vou precisar ler esse mais outro versículo aqui para a gente ter esse entendimento. Livro de Ezequiel. Ô Jô, você pode ler, por favor? Ezequiel 28, 14. Isso. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Só 14? Isso é o 14 mesmo. Então aqui nós vemos que o diabo, ele era um querubim. O diabo era um anjo, né? Ele era um anjo, ele era vamos dizer assim, uma pessoa boa, né? Era um anjo bom, que nos fala assim, ó, tu eras querubim. Querubim é um anjo ungido para proteger e te estabeleci. No monte santo de Deus estava no monte santo de Deus, no meio das pedras afogueadas andavas, pedras preciosas, riquezas, né? Essa parte de pérolas, né? Que abrilhantava os olhos, né? Brilhava mais que tudo. E nos diz que era um anjo, mas se rebelou ali, já ali trazendo o pecado, E Isaías agora, livro de Isaías, capítulo 14. Nós estamos entendendo aqui a origem do pecado. Versículo 13 e 14. Pode ler, Carlos? Tem aí? Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte de congregação me sentarei, na banda dos lados do norte. Esse versículo é muito forte, porque diz assim: e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Aqui é ele, anjo, falando dessa obsessão, e é algo forte essa parte que ele fala: exaltarei o meu trono. Então é tudo aquilo contrário à vontade de Deus. Nós fomos feitos para a glória de Deus, para glorificar a Deus, e não para termos o nosso trono, ou algo parecido. E no monte da congregação me assentarei, que ele falando, que ele ainda querubim, e da banda dos lados do norte. Então o diabo aqui, vamos dizer, o anjo ainda, né? O anjo aqui ainda, o querubim, que se chamava Lúcifer, né? Que também tem o nome de Lúcifer. Ele fala que exaltarei o meu trono. Então aqui você vê
uma busca que fala, ele quer adoração para ele próprio, ele quer estabelecer a própria criação dele, que é um trono para ele criar assim da forma dele, porque quando nós falamos o trono de Deus é aquilo que tudo criou, né? Deus já criou todas as coisas, e nós somos criados para adorar o Senhor. Ele criou todas as coisas. Diferente daquela passagem em João 14, que o próprio Jesus, vocês devem conhecer bem, que Jesus fala assim, ó, Jesus falando, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as mesmas obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. Aqui Jesus motivando, falando que nós faríamos as mesmas coisas, motivando-nos para fazermos. Quando ele motiva ali Pedro a andar sobre as águas, fazer um milagre, fazer algo sobrenatural, aquilo que Jesus fazia. E Jesus, ele é tão motivador que ele fala, você fará coisas maiores. Nós lemos isso, nós entendemos no nosso coração que é impossível, né? Mas Jesus, não tem nada que possamos fazer que vai fazer algo que venha empatar com o que Jesus fez. Não tem como. A força humana, nossa força, querer empatar o que Jesus foi. Jesus, ele foi salvador, ele salvou, ele tirou a chave das mãos do diabo. Mas o Jesus, ele é tão motivador que ele fala, você vai fazer as mesmas coisas e coisas maiores para motivar você estar na luz, você buscar. Mas aqui quando nós lemos Isaías capítulo 14, 13, que você leu, nos fala, ele fala de uma coisa totalmente diferente, que fala, exaltarei o meu trono. Não é que ele está querendo fazer as mesmas coisas, coisas maiores, ele quer um trono, ele quer algo dele, próprio dele. É onde ele pecou, é onde foi o primeiro pecado aqui. Então, é a origem foi o diabo, Lúcifer, né? Então você vai anotando isso daí. Você que achava que era Adão e Eva. Em Ezequiel 28, 15 vai falar que o diabo foi lançado fora do céu. Aí foi o momento que ele foi lançado fora, né? Então foi tudo antes da criação do homem ali, ó, né? Vamos lá, significado da palavra Satanás. No hebraico quer dizer Satã ou diabo. Em grego quer dizer diabolos. Em português o significado diz adversário, acusador. Para Deus ele não vê o diabo como adversário, mas o diabo vê Deus como um adversário. Então, que o Newton falou ali do pecado também no começo, acusador, né? Julgar, acusar, mostrar, né? Pegar a pessoa e falar, ó, ela é assim. Mas isso é questões do diabo, um adversário de Deus. Ele se vê um adversário. Quando nós vemos aqui a luta dele, né? Quando nós vemos a luta do diabo, é um adversário. Mas Deus não vê como adversário, porque Deus é Deus, né? Deus, ele tem todo o poder no céu e na terra. Tem todo o poder. E antes ele se chamava Lúcifer, né? Antes o diabo se chamava Lúcifer, que em Isaías 14 vai falar que era a estrela da manhã, né? Filha da alva. A alva é a primeira coisa do dia, né? Quando alva, pôr do sol ali, a primeira coisa, você vê algo bonito, formoso. Mas infelizmente pecou ali, né? Foi a origem do pecado ali. E se tornou príncipe das trevas. Então, de estrela da manhã, como anjo querubim, ele se tornou príncipe das trevas. E hoje luta tudo contra as coisas de Deus. Ele quer tirar as almas de Deus. A luta do diabo, nós vemos hoje, que é tirar almas de Deus, né? Tainá. É interessante, né? Ontem a gente estava estudando e o Nathan estava com a gente.
a gente sabe, né, da inocência, né, mas a gente conversando, ele entendendo sobre o tema, ele falou assim, e fiquei pensando, se o querubim, o anjo, estava do lado de Deus, né, estava falando, o Nathan falou assim, se ele estava do lado de Deus, não precisava de querer tomar o trono de Deus, né? Então, assim, é a cabeça de uma criança inocente, e ele falou assim, de uma forma tão natural, né, que o anjo estava do lado de Deus, acompanhando Deus, né, e deixou o mal entrar no coração, e do querubim, da estrela da manhã, virou, né, Satanás. E a gente começa a pensar e refletir, e a gente, não sei se vocês já se perguntaram, né, mas é algo interessante de se pensar, porque Deus permitiu que Lúcifer caísse, né? Porque, né, a gente acredita e sabe que Deus é o Criador de todas as coisas. E por que Deus permitiu que Lúcifer caísse, né? Ele estando do lado de Deus. Por que essa permissão? Por que será? Vamos saber agora. Deuteronômio 30, capítulo 30. Versículo 19. Versículo 19. Quem achar e puder ler, por favor. Amém. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, e a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Amém. Então, aí Deus permitiu a queda, né, do Lúcifer pelo livre-arbítrio, né? Desde essa época já existia o livre-arbítrio, que Deus considera até hoje as nossas escolhas, né? Então, Ele deixou aberto entre o bem e o mal, para que nós escolhemos qual caminho nós devemos seguir, né? Ali no jardim de Adão e Eva, Deus ainda alertou eles: vocês podem comer de tudo, menos daquela árvore. Então a escolha foi deles de comerem aquele fruto, aquela árvore, porque existia o livre-arbítrio. Deus poderia falar assim: não é para comer e ponto, e acabou. Não deveria nem existir a árvore, porque ele sabia. Mas Deus permitiu, porque existe o livre-arbítrio, as nossas escolhas. Então são as escolhas que, como o irmão Carlos falou, gerou consequências ali no Jardim do Éden. E assim somos nós, né? Nós escolhemos o nosso caminho que devemos seguir, entre o bem e o mal. Se até aqui o anjo que estava com Deus, do lado de Deus, escolheu esse caminho do livre-arbítrio, nós estamos sujeitos sim, mas nós temos que estar ligados com o Senhor, não deixar o mal nos tentar, não deixar o mal nos atingir, porque Deus está conosco, né? E então você vê o livre-arbítrio aqui sendo posto, né, por Deus, né? Deus deixando ali a escolha da bênção e da morte. Aí, como a Tainá falou aqui, lá no Jardim do Éden, quando Deus colocou também tudo aquilo que ele poderia fazer, mas aquilo não. Era uma escolha, né? Você vê escolhas. E hoje, quando nós saímos, nos acordamos, saímos de casa, será que hoje ainda nós somos tentados como Adão e Eva foi? Né? O José falou aqui todo dia, né? Mas agora nós entendemos o quê? Que a origem do pecado foi Lúcifer, ainda anjo, um querubim, uma luz, uma estrela da manhã, né? No momento ali, santo de Deus, se rebelou
fazendo ali o primeiro pecado. O primeiro pecado. Amém? Então nós entendemos aqui a origem do pecado. Agora sim, e como o pecado havia entrado no universo, né? No mundo, né? De que maneira entrou o pecado no mundo? Vamos colocar essa palavra mundo, né? De que maneira entrou o pecado no mundo? Aí eu li lá, né? Que foi no jardim. Ali foi onde entrou o pecado no mundo, né? Onde se abriu-se as portas para o pecado. No momento ali que a serpente tentou, não foi Deus que tentou, foi a serpente que tentou, e a serpente ali está representando o quê? O diabo ali. E aí no momento que o diabo já tinha sido expulso, né, dos céus, né, e estava ali já tentando, já a criação, a obra de Deus, porque você vê quando ele queria um trono, você vê que já queria ser adversário de Deus. O que o adversário então está fazendo? Querendo arrancar as almas de Deus, né? Esse vai ser o trabalho aí do diabo, querer arrancar as almas, né? E aí é onde ele conseguiu adentrar o pecado ali no jardim do Éden, né? E ali o livre-arbítrio estava ainda ali nele, né? E é onde aí sim entrou o pecado no mundo, mas o pecado já existia, o pecado já era existente, né? Não foi o homem que trouxe e fez o pecado em si. Amém? Aí o homem ele vivia em absoluta inocência, né? O homem vivia em plena alegria, em perfeita comunhão com Deus. Mas quando entrou o pecado, tudo mudou. Então aí a gente vê na palavra de Deus o Senhor querendo restabelecer isso. E foi através de Jesus, né? Quer ver? Deixa eu ler com os irmãos Romanos capítulo 5. O estudo sobre o pecado. O pecado é, como os irmãos falaram, é tudo aquilo que afasta de Deus. Quem achou? Romanos capítulo 5, versículo 12. Depois de Atos. Ninguém achou também? Eita, ninguém achou? Leia, Josefão, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 12. Só o 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aqui algo muito interessante, e eu gostaria que os irmãos também anotassem isso no caderno, esse versículo, porque fala, aí sim, ó, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, aí se deu ali a morte. Como nós estudamos a criação do homem, né, nas últimas aulas, o versículo lá que fala do pó criado, do pó tornará, né, por causa do pecado. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Por que todos nós somos pecadores? Porque nós herdamos isso. Todo mundo que nasce, já nasce com o pecado. A essência do homem já nasce com o pecado, né? E aí fala, porque todos os homens, por isso, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então fala, todos pecaram. Então todos nós somos pecadores, por isso que fala, mas por que eu fiz, né? Mas constantemente vêm as tentações, né? O que a criança fez, né?
mas herdou já o pecado desse momento aqui. Quando entrou o pecado no mundo ali através de Adão e Eva, todos ali já teve o conhecimento da morte, né? Já não era mais imortal, mas mortal, porque o pecado separou esse elo, né? Esse momento que era perfeito entre o homem e Deus. Por isso que aqui fala que todos nós somos pecadores, né? Né? Estamos sujeitos a pecar, né? Todos os dias somos tentados, né? De cair, de pecar, mas podemos refletir de que quando pecamos, eu acho que o maior a gente pode pecar, mas não se agradar de pecar e permanecer no pecado, né? Porque a gente sabe que isso gera a morte eterna. Então, o pecado em si, nós estamos sujeitos a pecar todos os dias, mas nós não devemos agradar disso, né? De querer pecar, de pecar, repetir, repetir, né? Nós temos o Jesus, né? Deus que enviou o seu Filho para nos salvar de todos os nossos pecados, né? E nós temos o arrependimento. Nós podemos pecar, mas, né, nos arrepender de coração e não fazer isso mais. Você compartilhou a respeito do diabo, né, Satanás? Acredito que o erro que a palavra nos mostra, né, do diabo, foi quando ele deixou de olhar para Deus, porque quando ele diz, agora eu também posso ser como ele. Então o problema começou quando ele deixou de olhar para Deus. Porque se vemos em Isaías capítulo 6, vamos ver que os querubins, eles o tempo todo ficam louvando a Deus, o tempo todo os anjos querubins. Então o problema começou quando Satanás deixou de olhar para Deus e olhou para ele mesmo. E quando ele olhou para ele mesmo, ele falou, não, eu também posso ser como ele. Aí no seu coração começou a crescer esse sentimento de orgulho, né? Então quando nós deixamos de olhar para Deus, irmãos, quando deixamos de olhar para o alto, porque a Bíblia diz olhar para o alto, quando deixamos de olhar para Deus, é onde começa a despertar em nossos corações esses pensamentos, desejos, impurezas, né? E terminamos pecando. Agora, eu estava pensando, Ralf e Tainá, irmãos, né? Estamos vivendo num mundo, né? Onde o pecado é tão normal. Vamos na televisão, irmão, que os jovens, esse dia minha mulher me comentou, né, que viu no Facebook, uma criancinha, irmão, acho que tínhamos 4 anos, em cima de um carro, menina, né? Dançando funk e ela falou que a criancinha dançava de um jeito com a roupa quase pelada, de 4, 5 anos a menina. E os pais filmando, todo mundo contente, os pais. E eu fico pensando, hoje em dia estamos vivendo numa geração onde o pecado se tornou tão normal, onde as coisas erradas é algo normal, onde para uma pessoa ser famosa ou famoso tem que ser ridículo, onde o ridículo se tornou famoso. E está totalmente tudo invertido os valores, né? E a Bíblia fala, né, que não devemos nos amoldar a este mundo, mas temos que renovar nossa mente de acordo com a palavra de Deus. Então, há um texto onde diz que temos que ter temor a Deus. E aí onde eu quero falar sobre isso. Muitas vezes pensamos que ter temor a Deus é ter medo de Deus. Só que quando eu fui pesquisar essa palavra temor, tem muitos significados. Só que o que mais me chamou a atenção, irmãos, é que essa palavra temor, um dos significados é falta de coragem para pecar. Isso me chamou a atenção. Ter temor a Deus é ter falta de coragem para pecar. O irmão Rogério pregou domingo agora, né? Que o pecado é como aquela lepra. E muito interessante isso. E realmente, o irmão Rogério estava comentando, se o irmão lembra, eu vim de manhã, no culto de manhã. Aí ele falou que começa aos poucos, né? Começa aos poucos. Ele explicou sobre o rio Amazonas, se não me engano, né? Que começa pequeno e vai crescendo. E ele falou que o pecado também é assim. E a Bíblia fala, há uns salmos que diz, um abismo chama outro abismo. Um pecado vai chamar outro pecado. E quando vai ver, já se tornou uma bola de neve. Mas, se pecamos para com Deus, como a Tainá falou, não temos que nos agradar do pecado, mas correr a Deus.
se você pecou, se eu pequei, não corramos de Deus, corramos a Deus, porque Ele sempre está disposto a nos perdoar, a nos limpar e a nos dar uma nova oportunidade. Bem, sim. Muito bom, muito bom. Você falou algo interessante aqui do Espírito Santo também, né? Que a gente pode colocar, quando você falou dos anjos, os querubins ali que louvavam a Deus, quando o Espírito Santo foi retirado da terra lá no Primeiro Testamento, né? Ezequiel fala que o Espírito Santo ficou em adoração junto com os anjos, né? Onde o Espírito Santo ia, os anjos iam atrás. E antes do derramamento em Atos, né? Depois que Jesus veio anunciar. Então o Espírito Santo ele não vivia, né? Ele não vivia totalmente entre os homens. Ele vinha esporadicamente, em alguns momentos, em alguns profetas, alguns homens de Deus, né? Mas ficava em adoração junto com os anjos, né? Você vê algo tremendo, o louvar. Mas quando não olhou para Deus, né? Quer dizer, deixou de olhar para Deus, é onde desviou ali o pensamento, né? Qual que o pastor escreveu, né? Todos nós erramos, porém, o se agradar e permanecer no erro torna-se pecar. E o pecar, por sua vez, gera morte eterna. Podemos errar e nos dá a oportunidade de arrependimento, pois o arrependimento em Cristo Jesus gera vida eterna, é o que a gente acabou de falar, né? Que nós somos propícios a errar, né? Mas não podemos se agradar. Esse que a Tainá falou também aqui, não podemos se agradar. Eu pequei, mas nem senti nada, não tá tranquilo. Agora quando você está com temor, que eles falam temor, um respeito, a reverência em Deus, confiando em Deus, quando você faz algo errado, né, algo te aflige, né? Algo ali te incomoda, né? Sabe, irmãos, eu conheço muitos jovens, irmãos, e eu também já estive ali, né? Onde estava no pecado e muitas das vezes, irmãos, é difícil falar para você, irmão. É difícil, irmão. Se uma pessoa falar assim, não é difícil. É mentira, irmão. É difícil deixar de pecar. Se a pessoa falar que não é difícil, a pessoa que está no pecado e se afundou no pecado, se a pessoa falar, não, deixa aí que não é difícil, não é fácil não, irmãos. É somente a misericórdia de Deus e a graça de Deus para nos resgatar. Lógico, temos que ter uma disposição nossa. Acredito que 50% da nossa parte, outro 50% é de Deus. Mas há um texto aqui que eu quero ler com os irmãos. Está na minha tradução, na minha Bíblia, né? Em Zacarias capítulo 3. Eu vou ler conforme está a minha tradução. Zacarias capítulo 3 diz assim: Me mostrou ao sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo de Jeová, e Satanás estava à sua mão direita para o acusar. Irmãos, muitas vezes eu falo nós e pessoas que pecamos, vem a vergonha, irmãos, e o diabo sempre, constantemente vai estar aí para acusar. Você acabou de pecar e vai para a igreja, você acabou de fazer isso. E muitas vezes quando damos ouvidos para aquilo que o inimigo fala, para aquilo que Satanás vem nos acusar, vem nos condenar, e muitas vezes damos mais crédito para aquilo que o diabo fala do que para aquilo que Deus fala, para aquilo que a palavra fala, né? E eu fico assim, irmão, pensando realmente quantos de nossos irmãos ou pessoas que conhecemos estão no mundo e continuam no pecado porque não têm quizás essa força ou estão envergonhados, né? E não podem voltar novamente para a presença de Deus. Tremendos daí, viu? Quantos, né, estão aí sem saber o que fazer, né? O pecado dominando a pessoa e ela não tem essa força, né? Essa motivação para buscar em Deus, né? Para tirar o pecado. Carlos vai falar algo? No Calito? Muito bom, irmãos, essa primeira aula aqui, porque nós buscamos um entendimento assim mais do pecado, a origem, né? Como aconteceu. O pecado, então, nós vemos que é algo que desagrada a Deus, que afasta de Deus, e veio lá de Lúcifer. Era um anjo que você vê, tinha pérolas, né? Tinha muita coisa que brilhava assim, né? E a riqueza, né, fez algo nele, um pensamento totalmente diferente. E é onde que eu acho que ele olhou mais as pérolas, a riqueza, e não olhou para Deus. Como você falou, desviou o olhar de Deus
Aí ele olhou para as pérolas, aquilo algo que brilhava nele. Então, eu creio que foi aí nesse momento que eu acho que ele teve um olhar diferente, né? E aconteceu o primeiro pecado ali, onde ele queria o próprio trono e se rebelou contra Deus. Amém, irmãos? Então nós vemos aqui a primeira aula isso daí. A origem do pecado foi Lúcifer, o diabo, tá? Que foi o acusador. E através do homem entrou-se o pecado no mundo, né? E é onde todos nós somos pecadores, nós nascemos pecadores. Aí, para entender mais sobre como tirar o pecado, como é que podemos fazer para ir vencendo, não perca a próxima aula, os próximos capítulos nesse mesmo canal. Como vencer o pecado, o José colocou aqui, verdade, colocou assim, vencer o pecado, temos que colocar isso também, né? Como vencer o pecado, como a palavra nos ensina a vencer o pecado, né? Como evitar o pecado? Como evitar o pecado? Boa, Carlos. Evitar. Como evitar o pecado? Tem alguma dica aí, Newton, também? Nós podemos falar como vencer o pecado, como evitar o pecado, estudar isso, né? Como a palavra nos ensina a evitar o pecado, né? Como vencer o pecado. Então, vamos finalizar aqui. Eita, 8h47, você não me falou nada. Avisei sim. Não pode orar, nós acabamos. Amém, irmãos? Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento, Pai, de estar aprendendo mais a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, nos encher, Senhor, com o Teu Espírito Santo, encher os nossos corações, Pai, que possamos sair daqui refletindo de tudo que foi dito, de tudo que foi falado nessa noite, Pai. Que possamos estar, Senhor, a cada dia mais, Senhor, prostrado aos Seus pés, buscando a cada dia mais a Tua presença. Que o Senhor venha, Pai, abençoar as nossas vidas, abençoa, Pai, a vida de cada um, Senhor, nossos irmãos que estão aqui nos acompanhando pela internet, que o Senhor abençoa, Senhor, nos dê uma noite abençoada, Senhor, um novo dia amanhã, Senhor, que possamos estar a cada dia, Pai, unidos, juntos, para pregar a Tua palavra, para aprender mais de Ti, Senhor. Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus, amém.